Glória a Deus. Amados, vamos à primeira epístola do apóstolo São Paulo à cidade de Coríntios. Primeira epístola do apóstolo São Paulo a Coríntios. Glória a Deus. Primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1, para a nossa breve meditação. Glória a Jesus. Primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Enquanto você acha, louvores a Deus pela vida da pastora Amélia, né? Louvores a Deus pela vida do pastor Emilson, essa joia rara de Deus que foi nos apanhar hoje no aeroporto. Tem por costume dizer que ele é a pérola negra de Jesus, né? Um exemplo de humildade. Nunca vi. Glória a Deus. 1 aos Coríntios, capítulo de número 1. Vamos ler, queridos, versículos 11 e versículo 12. 1 aos Coríntios 1, 11 e 12. Diz assim, amados: porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé, que há contenda entre vós, quero dizer com isto, que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Até aqui. 4 próprios nomes: Paulo, Apolo, Cefas, Cristo. Paulo, Apolo, Cefas, Cristo. Dá para falarmos? Paulo. Só uma vez mais, queridos, por favor. Só as mulheres, vamos lá, varoas. Mulheres, são mais vocês. Varoas? Varões? Mexeu com as mulheres porque quis, quer ver? Varoas? Mexa não, que na revanche elas ganham. Sempre foi assim. Queridos, para ganharmos tempo, amados, a priori é bom sabermos que toda carta ela tem remetente. Quem remeteu esta carta foi o apóstolo São Paulo. Paulo, para quem não sabe, queridos, ele era judeu, ele era romano e ele era árabe. Que é isso? Chamar judeu de árabe? Estou dizendo que ele era judeu, romano e árabe. Paulo era judeu, romano e árabe. Não pode, pode. Ele tinha 3 cidadanias. Primeiro, o pai de São Paulo, que era da tribo de Benjamim, com a sua senhora mãe, que também era da tribo de Benjamim, não estavam morando em Israel, estavam morando em Tarsis, que é território árabe.
70 anos antes do nascimento de São Paulo, Roma invade. E aí Paulo tem cidadania árabe, porque nasceu lá, sangue judeu, filho de judia com judeu, e 70 anos antes de Paulo nascer, Tarso agora é de Roma. Sua documentação tem carimbo de Roma, por isso ele era romano de nascimento. Nasceu em território romano. E esse São Paulo aqui, que estudara numa faculdade famosíssima, cujo reitor era Dr. Gamaliel. Paulo, que era o aluno de número 1, só perdia quando faltava aula, coisa difícil, para um tal de Públio, que era filho adotivo de sua majestade, o rei Herodes. Os dois melhores alunos aos pés de Gamaliel chamava-se Paulo e Públio. Isto não é segundo historiador, está na Bíblia. Paulo, queridos, que se converte ao Evangelho. Paulo, que agora é cristão. Quando eu digo cristão, eu estou dizendo que serve a Cristo, que segue a Cristo, apaixonado pelo cristianismo. Paulo foi até a cidade de Coríntios, com o intento de pregar o Evangelho ali. Mas é bom entendermos, queridos, que para entendermos a Bíblia, carecemos a priori de buscar épocas. Carecemos a priori de fazer um retrospecto para chegarmos até a época. Aqui, por exemplo, quando Paulo foi fundar a igreja do Senhor em Coríntios, não havia tecnologia. Era na época em que a fé vinha pelo ouvir. Como é que a fé ia vir pelo ler, se papel não existia? A celulose estava longe ainda. Nessa época eram os pergaminhos, e tu sabes, pergaminho é nada mais nada menos que couro de cabra curtido. Não se esqueça que a primeira carta escrita em nosso querido Brasil foi escrita num pedaço de couro, endereçada a Portugal, quando a caravela viera descobrir nossas terras. Não te esqueças, Pedro Álvares Cabral, tu sabes, em um pedaço de couro. Não existia papel. Papel é coisa de agora, vai fazer 500 anos ainda. Então por isso a fé vinha pelo ouvir. Eu tenho por costume dizer que se Jesus morresse hoje, se as profecias da morte de Jesus de Nazaré fosse hoje, nós não teríamos papel debaixo do braço. Cada um teria um DVD da morte de Jesus. Jesus morreu, lembra? Quando Saddam Hussein morrera, e um celular pegou lá alguém escondido, e depois o mundo todo viu como é que Saddam Hussein morreu. Ou seja, se Jesus morresse hoje com a tecnologia tão avançada, nós assistiríamos à morte de Cristo em casa, via satélite. Pois bem, essa época aqui era uma época hiper escura. Sem falar, queridos, que ninguém tinha coragem de ir a Coríntios pregar evangelho. Coríntios, para quem não sabe, era a maior tributária depois de Cesareia a Roma. Ela era chamada de a terceira maior cidade do Império Romano. Primeiro Roma, depois Cesareia, aí em terceiro vinha Coríntios. Coríntios tinha uma deusa cujo nome era Vênus, a deusa da prostituição, que era uma máquina geradora de per capita renda
para Roma. Tinha o festival da pornografia para ver quem era o cabra macho que aguentava estar com mais mulheres, e tinha o campeão dos campeões. A pornografia comia solto em Coríntios. Foi nesse período aí que Paulo foi lá. Coríntios era famosa na prostituição. Havia um templo a Vênus com 1000 sacerdotisas e pagavam caríssimos para deitar com uma das sacerdotisas de Vênus, prostituta de aluguel. E foi nesse período que Paulo chegou lá. Paulo sofrera, diz o historiador, e foi visitado quando um convertido, um único convertido, chamou um médico para cuidar do apóstolo São Paulo. Esse médico acabara de se formar no Egito e chegara a Coríntios. Doutor Lucas foi cuidar das feridas do apóstolo São Paulo, cuidara de São Paulo, aconselhara a Paulo a ir embora. O único fato que Paulo tinha, porque não tinha DVD, não tinha Bíblia, não tinha nada nessa época, a única coisa que Paulo tinha era uma túnica que ele dizia: eu arrematei por alto preço, foi a túnica que meu Senhor usou. 4 anos depois de convertido ao Evangelho, eu procurei onde estava essa túnica, que um dos soldados ganhara no leilão, ou seja, ganhara na disputa, e eu fui lá, comprei por alto preço. É a única coisa que eu tenho, é esta túnica. Mas isto não provava absolutamente nada. Aí ele tinha que ir na base do avivamento. Era uma coisa nova para os coríntios. E com muita dificuldade, escute isso. Se converte um aqui, se converte outro ali, se converte um aqui, outra se converte ali, uma vendedora de amor se converte, outra piriguete ali se converte, e vai convertendo um aqui, convertendo outro ali. A igreja vai crescendo. Paulo leva cerca de 2 anos ali, até que 2 anos depois, Coríntios tem uma igreja poderosíssima. Segundo o historiador, cerca de 500 membros pentecostais abençoadíssimos, glorificando ao Deus que fez os céus e a terra, uma igreja avivada. Escute bem isso. Paulo forma a igreja, e esse médico acompanha Paulo nas suas viagens. O historiador diz que ele viaja com Paulo cerca de 3 anos, mas ele não se converte. Ele era grego, estudando no Egito, se formou, médico de mão cheia, cirurgião completo. E ele viaja com Paulo fazendo a obra de filantropia, cuidando de enfermo. Paulo armava uma tenda, dizia: quem é doente venha, tem médico aqui, ele vai curar as suas feridas, mas eu tenho remédio para a tua alma, e pregava. E assim Paulo ia ganhando almas. E Paulo sai de Coríntios e vai para Éfeso, capital da Madeira na época, mas deixa a igreja de Coríntios avivada, abençoada. Escuta isso: avivada, abençoada, convertida. Presta atenção. E Paulo agora está em Éfeso. A igreja de Coríntios está uma bênção. Gente, Coríntios tinha fama de prostituição. O incêndio que Paulo deixou ali, escuta isso, foi um incêndio espiritual tão tremendo que a fumaça espiritual era vista de longe. Ou seja, as notícias chegavam em outra cidade dizendo: a cidade de Corinto está se curvando ao Jesus de Nazaré. Bendito seja o Deus que fez os céus e a terra. Glória a Deus. E a notícia chegando lá, uma vez a gente ouvindo, causa curiosidade.
Bispos e mais bispos de outras igrejas queriam ir lá em Coríntios para ver se era verdade e também para se alegrar, porque é como você ouviu dizer, por exemplo, a cidade tal que é o maior índice de prostituição. Vamos dar um exemplo aqui. Não é que é o maior, não é que é, com certeza não. É que a televisão cai em cima, né? Mas tem locais aí que talvez igual ou mais. Mas o mais afamado hoje no nosso Brasil é o Rio de Janeiro. E a gente que viaja sabe que tem lugares por aí que no fundo é até pior, mas está lá, ninguém sabe, ninguém viu, né? Enfim, mas seria como dizer, Rio de Janeiro acabou a boca de fumo. Os traficantes converteram-se ao Evangelho. Está entendendo? Obrigado, me ajudou. Escute bem isso. Não tem mais drogas. As bocas de fumo, os aviãozinhos, os cabos que soltam foguete para avisar a polícia está chegando, os doleiros, os vendedores, tudo se converteu. Aqueles cabos que saíam vendendo droga aqui, agora é mão cheia de folheto. Toma Jesus salva, toma Jesus salva, toma Jesus. Está entendendo? Está entendendo? Seria isso. Quem é que não queria ir no Rio ver esse negócio de perto? Quem é que não queria chegar lá e dizer, e aí rapaz, tu é crente mesmo? Quem era tu? Conta aí. Ah rapaz, eu botava para quebrar, rapaz, eu era o capeta e figura de gente. Se eu chegasse no inferno, quando dizia, volte, você é pior do que eu, volte. Você entendeu? Quem não queria? Era isso que estava acontecendo com Coríntios. A notícia chegou longe. E os crentes que tinham possibilidade queriam ir lá para se alegrar. Paulo deixou a igreja incendiada e foi abrir um trabalho lá em Éfeso. Quando Paulo está em Éfeso, cerca de 1 ano e pouco, Paulo recebe a visita da família, de uma diaconisa querida, respeitada, que ela era uma daquelas que se converteu. Ela era perigosa. Ela estava a serviço de Vênus, entendeu? E agora se converteu e tornou-se diaconisa da igreja de Coríntios. E a família dela, vendo o testemunho dela, e ela tinha, se converteram também. Então essa mulher, ela era crente. Foi assim que eu comecei a leitura. Porque a respeito de vós, irmãos meus, versículo 11, me foi comunicado pelo da família de Cloé. Quem era Cloé? Ela, que agora é diaconisa da igreja lá em Coríntios. E membros da família dela fez uma caravana e foi visitar o pai na fé, o apóstolo Paulo, lá na capital da Madeira, em Éfeso. E contou para Paulo o que estava acontecendo com a igreja de Coríntios. E Paulo diz, olha irmãos, Coríntios, chegou meu conhecimento a respeito de vós. E quem me contou foi os da família de Cloé que vieram me visitar, a diaconisa Cloé. E o que eles me disseram, me deixou de queixo caído, a ponto de eu remeter uma carta para vocês. O que eles me disseram me deixou de queixo caído, a ponto de eu ter que vir aqui, ou enviar uma carta, ou ir aí, ou enviar uma carta, melhor dizendo. Como Paulo não podia ir por conta do trabalho, ele enviou uma carta. Olha o arrudeio que eu fiz para tentar te explicar o texto que nós lemos. Tudo que está escrito aqui é Paulo falando o que falaram para ele. Quem falou? Membros da família de Cloé, a diaconisa. E o que é que os da família de Cloé falaram? Foi isso, ó. Mais ou menos assim, pastor Paulo, fala. Prazer é meu, que notícia agradável vocês estão me trazendo aí. Qual é a notícia? Ah, pastor Paulo, primeiro que a gente vê porque eu estava com saudade do senhor. Pastor Paulo, a gente lembra, pastor Paulo? Coríntios é a extensão do inferno, não era, pastor Paulo?
Quem sabe o sobrinho de Cloé, tia Cloé, era gente que prestasse, pastor Paulo. Hoje é a serva de Deus, diaconisa. Pastor Paulo, e o Senhor ensinou a gente a ganharmos almas, né? O Senhor ensinou para a gente que ovelha é que gera ovelhas. Eu já sou pai na fé, pastor Paulo. Ok. Agora o que traz a gente aqui mesmo, além da saudade, é umas visitas que a gente recebeu lá na igreja. E depois que a gente recebeu umas visitas, a igreja ficou em confusão. Não adianta ninguém falar. Ninguém obedece, mas o senhor não é qualquer um. O senhor é o fundador da igreja, pastor Paulo. Se o senhor falar, eles obedecem, pastor Paulo. Conta para mim, o que foi que houve? Pastor Paulo, o senhor não saiu e veio para cá? Foi. Uns 3 meses depois, nós recebemos a visita de um cabra lá. Pastor Paulo, ele era crente, fiel, servo de Deus, e ele tinha responsabilidade. Ele tinha um rebanho. Ele tinha referencial. Ele não era qualquer um. Pastor Paulo, ele era até judeu. Ele disse que conhecia o senhor de nome, que ainda não tinha se batido com o senhor não. Agora, quando ele abriu a boca e disse que ele era oriundo da faculdade, que só estuda quem tem bala na agulha, Paulo disse, Alexandria? Sim, senhor. Ele veio da faculdade lá de Alexandria. Não era qualquer um que estudava lá, né, pastor Paulo? Lógico. Pastor Paulo, ele era bispo da igreja de Cesareia. Paulo disse, tá, Apolo. Isso mesmo, o senhor já ouviu falar? Já é Apolo, rapaz. Eu conheço ele de nome, Apolo, bispo da igreja de Cesareia. Sim. O que é que tem? Ele visitou lá? Visitou. Pastor Paulo, ele contou para a gente, na hora que ele estava pregando, que ele teve o prazer de conhecer o primo de Jesus, que ele era filho na fé do primo de Jesus em 2º grau, um tal de João Batista. É isso mesmo, é verdade, o Apolo era filho na fé de João Batista. Isso é verdade, rapaz. Mas Apolo é cabra bomba, cabra de fibra. Aí eu paro para escutar ele. Aí os cabras da família de Cloé dizem, é verdade. Pastor Paulo, o senhor sabe que o evangelho que o senhor pregou para a gente foi um evangelho de avivamento, né, pastor Paulo? O senhor trouxe avivamento, né? O senhor chegava e dizia, já recebeste o Espírito Santo quando creste? E o cabra dissesse que não chorava até Jesus batizar, não é, pastor Paulo? Sim. O senhor ficava, e aí, está falando de língua? Estou aí a interpretação. Olha os dons espirituais. O senhor sabe que com o senhor o negócio é não vamos que vamos, não é, pastor Paulo? É. E a gente esperava, porque nós nunca recebemos um outro pregador, né? Aí, assim que o senhor saiu, ele apareceu, a gente deu o púlpito para ele pregar, pastor Paulo. Esse homem, quando subiu à tribuna, que começou a contar experiências que ele vivera com o primo de Jesus, esse que o senhor falou aí, ele morreu, cortaram o pescoço dele, foi, rapaz, Herodias. É verdade, ele contou lá, pastor Paulo. Pastor Paulo agora, todo mundo preparado para pular, para gritar, para dar glória, para dar aleluia. Aquelas irmãzinhas que o senhor sabe, que quando o senhor pregava lá, e ele, quieta aí, peraí, varão, segura aí, peraí, eu quero falar. E ela não estava nem aí que o senhor está entendendo, não está, pastor Paulo? Tô. Pastor Paulo, quebramos o queixo. Não teve aleluia, não teve língua estranha, não teve glória a Deus, ninguém nem levantou a mão, era só gemido, pastor Paulo. A gente gemia, a gente chorava, a gente gemia, era um tal de soluço, e o povo gemendo, porque o cabra, ele moía a gente na palavra, pastor Paulo. O cabra tinha um conhecimento de Torá na emenda, pastor Paulo. Paulo disse, eu não estou dizendo, eu paro para ouvir ele, é para Apolo, rapaz, da faculdade lá de Alexandria, rapaz. O bispo de Cesareia, que a igreja dele é uma das maiores igrejas. A igreja, o cabo é bom. Mas isso não é má notícia. Não, se aveste não, deixa eu contar direito. Pastor Paulo, ele ficou conosco cerca de 1 mês. Que ele disse, o incêndio que está aqui, a fumaça chegou lá em Cesareia, e eu vim para cá para ver o que é que estava acontecendo. Ok. Foi um tal de gente entrar na feira, comprar pedaço de pergaminho, um pedaço de couro. Foi um tal de pegar a pena com um tinteirozinho, sangue de baleia, porque demora para sair, o senhor entende, pastor Paulo.
e vai para o culto só para anotar o que esse caba pregava. Não tinha glória a Deus, não tinha aleluia. Agora, pastor Paulo, um conhecimento de deixar a gente de queixo caído, pastor Paulo. Pense num caba bom de conhecimento. Esse tal de Apolo. Paulo disse, Apolo é bom, pai. É isso aí. Pastor Paulo. Aí ele foi embora, todo mundo ficou triste, né? Nós aprendemos outro lado da moeda. Não demorou 2 meses, recebemos a visita de outro. Disse, eu estava lá em Babilônia, incendiando Babilônia, que hoje é o Iraque. E chegou meu conhecimento que aqui em Corinto o negócio está. E eu vim aqui para ver se é ou não é. Deixei a igreja que fundei nas mãos de André. E André agora é o bispo em Babilônia. E eu vim para cá para ver como é o nome desse cara, um tal de Cefas. Paulo disse, Cefas? Cefas passou lá, rapaz, passou. Cefas passou lá em Corinto. Passou, pastor Paulo. Ai, mas que notícia maravilhosa você está me trazendo. O Cefas passou lá. E o senhor conhece esse tal de Cefas também, é? Oxe, e não? Cefas andou com Jesus, rapaz. Andou? Então tudo que ele disse lá é verdade mesmo? É, rapaz. Ele até disse que ele traiu, ou seja, ele negou a Cristo por 3 vezes e o galo da consciência cantou mais de 1000 vezes. É isso mesmo? Foi. Ele disse que por amor a Cristo, ele mirou no meio da testa, de cima para baixo, na cabeça do sumo sacerdote, um tal de, ou seja, do aspirante a sumo sacerdote, um tal de Malco. É verdade, pastor? É, rapaz. Ah, tá. Peraí, pastor Abílio. Mas não foi Pedro? Foi. E como é que o senhor está dizendo que é Cefas? Eu não estou dizendo nada, está dizendo a Bíblia. Mas foi Pedro ou foi Cefas? Oxe. E Cefas não é a forma aramaica de chamar Pedro? Pedro é simplesmente a forma grega de proferir pedra. E E Petros é simplesmente a forma hebraica de chamar pedra. Pedra, em hebraico, Petros. Pedra, em grego, Pedro. E pedra, em aramaico, Cefas. E foi Pedro então que passou lá? Foi. Ele foi lá em Babilônia, fundou o trabalho, deixou André e passou em direção a Roma, passou lá em Corinto para ver o que é que estava acontecendo. Pastor Paulo, pense no homem da cara fechada. Pastor Paulo, tudo que eu estou dizendo é o que Paulo ouviu da boca do pessoal que veio para contar para ele, os membros da família de Cloé. Ok. Mas me conta, e aí, pastor Paulo? Quando ele chamou a gente para o culto, a gente foi. Ele não tinha muito assim, aquilo que o senhor trouxe para a gente, língua estranha, tinha não. Interpretação de língua, tinha não. Quando disse que andou com Cristo, a gente se preparou. Agora vai. Aí esperamos ou ele vir como o senhor, ou vir como o Apolo. Mas nenhum e nem outro. Ele não sabia falar muito direito, até sabia, mas ele era meio grosseiro. E quando alguém começava a andar, na hora que ele estava falando, ele parava de pregar e dizia, vou esperar você ir, vou esperar você voltar para eu continuar. Ele parava, ele era assim, pastor Paulo. Se alguém estivesse conversando quando ele estava pregando, ele parava e dizia, fale mais alto para eu ver o que é que você está falando. Sério? Eu conheço Pedro, Pedro é assim mesmo. Zeloso ao extremo, pastor Paulo. E nós esperamos para ver que novidade ele trazia. Agora, ele não tinha conhecimento como tinha o Apolo. Ele não tinha avivamento como tem o Senhor. Agora, ele tinha experiência vivida. Ele começou a contar como foi ele e Jesus, ele e os outros apóstolos. Ele começou a contar experiência de vida, coisa tangível e palpável que a gente ficou de queixo caído. Agora, pastor Paulo, quando ele chamou os enfermos à frente, pastor Paulo, quando esse homem chamou, esse tal de Cefas, chamou o doente à frente, pastor Paulo,
Umas foram, outros ficaram, eu vou ficar por aqui, estou vendo que isso não vai dar nada mesmo. Pastor Paulo, eu nunca vi um negócio daquele não. O senhor lembra daquela ceguinha que o senhor ganhou para Jesus? A irmã fulana, pois é, tá vendo, e tá vendo até demais, pastor Paulo. Pastor Paulo, o senhor lembra daquela catroquinha, aquela catroca que aceitou Jesus com o senhor? Aleijadinha, não é aleijadinha, mas não, pastor Paulo, a mulher não anda, desfila. Como? Depois que esse tal de Cefas chamou os doentes à frente, pastor Paulo, ele começou a orar. Foi um tal de largar moleta, foi um tal de mudo falar, foi um tal de surdo ouvir, foi um tal de poder de Deus, pastor Paulo. Pastor Paulo, o senhor lembra daquela muda? A muda, pastor Paulo, que o senhor, né, pregou para ela em mímica, porque isso aí era uma das matérias na faculdade de Gamaliel, para ganhar mudo. Ou tu pensa que coisa de mudo é de agora? Para ela. O senhor lembra, pastor Paulo? Lembro que o senhor fazia mímica, olha. Se você morrer, você vai para o inferno em Satanás, vai lhe espetar. Tem duas notícias para contar. A primeira eu já dei que é a boa, agora lá vai a ruim. Quando o Pedrão foi embora, aí o pau comeu na cadinoca, meu irmão. Como? Como que a gente veio de lá para contar para o senhor? Porque não adianta ninguém falar. Agora, se o senhor falar, o senhor é o apóstolo Paulo. O senhor é o fundador daquele trabalho. Quando o senhor fala, eles obedecem. Mas, rapaz, você só está me dando notícia boa. Qual é a notícia ruim? Quer ruim? Lá vai. Quando esse tal de Pedrão foi embora, no outro dia, que a gente vai para o culto, quem disse que ninguém ouvia nada? O mutim, o pau comeu solto. Como? Um dizendo, ó, pregador é Paulo. Eu sou mais o evangelho que Paulo pregou, língua estranha, interpretação de língua. Eu venho esse tal de Apolo aqui, não tem língua estranha, não tem glória a Deus, não tem aleluia, um caba frio, eu não gostei. Aí o outro gritou, é porque tu perdeu o culto do Pedrão? Porque o Pedrão, meu amigo, não tem esse negócio de letra, e porque letra, e conhecimento. Que, meu irmão? O Pedrão tinha experiência vivida. O Pedrão pegava a doença assim pelo colarinho e jogava fora. Você perdeu o culto que... O Pedro, rapaz, se você tivesse no culto que o Pedrão passou, você ia dizer que você era Pedrinho a partir de agora. Paulo disse, eu não estou entendendo. O quê? Tem 4 partidos na igreja agora, pastor Paulo. Tem uns paulinos, que diz que é teu, eu sou de Paulo. O negócio é, ó. Sou paulino, rapaz. Peraí, ele gosta do senhor porque o senhor tem avivamento. Disse, eu sou do avivamento. É o grupo do Paulo. E os outros? Apolônio. Os Apolônios. Não, meu negócio é conhecimento. Não, conhecimento. Quando esse tal de Apolo for ao culto, me avisa, porque eu só vou no culto quando Apolo for ao culto. Aquilo é que é cabra. Hã? Diz que agora é de Pedro, de Cefas. Paulo disse, mas acabou a partida? Ele fez, não. Tem um grupo bem maior. Tem um que brada e brada alto, que é o grupo bem maior. Dizendo, ó, escuta aqui vocês aí, ô Apolônios, Pedrinos, ô Paulinos, vocês aí, se Paulo morrer, eu continuo fiel. Se Pedro morrer, continuo fiel. Se Apolo morrer, continuo fiel. Porque eu sirvo ao Deus de Paulo, ao Deus de Apolo e ao Deus de Pedro.
tomando assento, queridos, escute bem isso. Para não ser enfadonho ao meu irmão e à minha irmã, a única coisa que o santo de Israel estava tentando explicar para beber na fé, a igreja em Corintos. A única coisa que o Todo-Poderoso estava tentando explicar para a bebezinha na fé, a igreja em Corintos. A única coisa que Deus queria explicar é que a comida espiritual é assim. Por etapa. Você sabe. Você que é mãe, você sabe, né? O leitinho materno, né? Depois aí vem o integral ou o instantâneo. É um dos dois, eu não entendo, não sou mãe, só sei pagar, né? Quando o guri já está meio pescocinho grosso, meio parrudinho, né? Aí já vai no cremogema, né? Não tem isso? Agora, e se for filho de quem pode? Porque se não puder, meu irmão, tome leite de vaca, não quero não, morra, meu filho. Mãe é o que? Mocotó, não pode o que? Vai matar, mata nada. Pois bem, então, queridos, aí Deus estava dando comida por etapa. Levou Paulo, porque para saco de Coríntios, quem é que ia ouvir? Lá vai Apolo. Apolo, eu vim fundar o trabalho aqui em Coríntios. Ops, oi, você aí. Oi, pare um pouquinho aí, não, por favor. Ia cair no pau, meu irmão. É a capital da prostituição, minha amiga. Lá agora vem Pedro. Não ia dar certo. Para saco de Coríntios tinha que ser um caba meio doido. Tinha que ser avivamento, você está entendendo? Porque a Bíblia deixa bem claro: somente o Espírito Santo é quem convence os pecadores dos seus pecados. Está entendendo? Tinha que ser um caba com avivamento para chamar a atenção. Acabou aquela etapa, agora veio Deus ensinando. Vocês têm que ter conhecimento de mim. Aprenda com Apolo. Aí agora vem Deus e fecha. Vocês não se esqueçam que tem que ter poder de Deus. Vocês têm autoridade para dizer a doença saia. Você tem autoridade para dizer a enfermidade corra. Ou seja, Deus estava falando, deixando bem claro que a igreja, genuinamente igreja, ela tem avivamento, ela tem conhecimento e ela tem poder de Deus. Você entendeu? Peraí, pastor, e avivamento e poder não é a mesma coisa? Quem é que te ensinou isso? Avivamento é uma coisa, poder é outra. A palavra avivamento, ela por si já diz. Ó, quer ver? Avivamento. Vou dar um exemplo aqui simples. Avivar, deriva-se de vida, trazer vida. Avivamento deriva-se de multidões de forças para gerar vida. É isso aqui, ó. Abílio. Nada desperta. Botar o som alto que eu quero ver. Não precisa muita coisa não. Basta apagar o pó de fósforo. Pode apagar, se tiver quentinho ainda, toca. Na hora. Avivou. Trouxe vida. Você entendeu? Agora poder
Poder é diferente. Conheço um monte de gente avivado, mas que não tem conhecimento. E não tem conhecimento nenhum. Ele é avivado? É, mas não tem conhecimento. Eu conheço um monte de gente avivada, mas que não tem poder. Eu conheço um monte de gente que tem poder, mas não tem avivamento, também não tem conhecimento. Ela quer poder. Eu conheço um monte de gente que tem conhecimento, mas não tem avivamento e também não tem poder. Agora, o mais triste de todos esses é o avivado que não quer conhecimento e não quer poder. É triste. A maioria daqueles que é avivado, que não tem conhecimento, é fanático. Ele é avivado? É. E o que é avivamento? Despertou. Brasa na alma. É? E não vá botar ele sentado não, porque ele não tem conhecimento. Ele vai dizer que Satanás está lhe usando para botar ele para ficar sentado. Ele não tem conhecimento. Você está entendendo? Ele não tem conhecimento, é triste. 5 minutos, no máximo, e eu tomo assento para não ser enfadonho. Já me excedi do horário que me foi franqueado. Escuta bem isso. Não vai nem 5, 3 minutos e eu tomo assento. Escuta bem isso, queridos. Toda atenção é pouca. Hoje, por bondade divina, eu já tomei posse, já assumi, né? E vamos fazer um grande trabalho para a glória de Deus. Já assumi a igreja em Salvador, né? E graças a Deus. E eu tenho algumas táticas que eu peguei nessa andança, nesses 22 anos de itinerante. Eu peguei algumas táticas, alguns macetes. Eu vou imitar esse pastor, eu vou imitar aquele, eu vou imitar aquele, eu vou imitar aquele. Fui pegando um pouquinho de cada. Não se assuste se você chegar para fazer uma visita e pensar que você vai estar no Templo dos Anjos, que o que tem de coisa daqui, meu, que eu vou levar para lá, meu irmão. Lógico. Lógico. Sou besta? Não é. Principalmente o culto de sábado. Pegar os jovens, botar eles para fazer alguma coisa. Ok. Escuta bem, queridos. Preste bastante atenção. A minha primeira igreja, foi uma bênção, maravilha, muito sacrifício, crente ruim, não queria conta com Bíblia, muito sacrifício. De lá o pastor Otávio Rendeiro me levou para uma outra igreja, uma outra congregação. E Deus foi comigo. Aí agora eu assumi a minha terceira igreja. Escuta bem, já tinha certa experiência. Quando eu cheguei na terceira igreja, a igreja, você sabe que a igreja é o que o líder é. E acabou. Pois bem, aí, povo ruim, não queria conta com o ensino. E eu chamei eles para 2 cultos, porque eu percebi que eu precisava de um culto para ensino e precisava de um culto para soprar as brasas, tá? Devido à cultura nossa da Assembleia de Deus. Aí o que é que eu fiz? Terça-feira, culto do ensino. Sexta-feira, o culto do... Tinha um grupo que não ia. Esse grupo não ia para o culto do ensino, só ia para o culto do... E sabe quem era? A xerifona. Tinha uma que era a xerifona, ela era dirigente do ciclo de oração, e eu não era doido de mexer com ela. Se eu mexo com ela, no mínimo, porque até bandido, não se iluda, até bandido tem quem siga ele. Crente ruim, tem uns 10 ruinzinhos com ele também. Aí, o que é que eu fiz? Não vou mexer com ela não, vou não. Fui lá falar com ela, minha amada, ô querida, por favor, vamos ouvir a palavra. A letra mata. Culto que eu tenho certeza, é o culto da sexta. Negócio de terça-feira, ficar lá sentado, leia aí, anote, olhem, que aonde? Não. Eu disse, tá bom. E a xerifona, ela tinha uns 30 com ela. Ela fazia culto na casa dela. Cidade pequena, tu sabe como é que é, interior. Cheguei na casa do ancião do Salão do Reino e disse, vem cá, tudo bem? Tudo bem. O senhor é o pastor da Assembleia de Deus? Eu sou o pastor da Assembleia de Deus, prazer, viu? Eu vim aqui trazer uma notícia maravilhosa para o senhor. O que é? O senhor conhece Genária? Conheço. Conhece Cândida? Conheço. A filha dela. Vai lá. O que é que tem? Quer ser testemunho de Jeová.
Sério? Está doidinha para ser testemunho de Jeová. O senhor está falando sério? Tô, vai lá. Eu fiquei de longe. Avistei quando ele pegou a bicicleta, coisa do interior, passou na casa de outro. Eu peguei a bicicleta da igreja, ao transporte. E fui atrás. Ele passou na casa de outro, fez uma equipe de ele mais 3, 4 pessoas e foi para a casa dela. Chegou na casa dela. Entraram. Eu dei uns 20 minutos, cheguei na janela, fiquei na janela. Interior. Aí eu ouvia, lá de fora eu ouvia ela: o senhor está enganado. Mas como que eu estou enganado? Como que eu estou enganado, dona Genária? Como que eu estou enganado? O senhor está enganado. Mas como que eu estou enganado? Quem te contou que não pode? Lógico que pode. Ele pegou a Bíblia, fez: então me prove que pode. Pior que ela sabia que era mentira. Ela tinha certeza que ela estava certa. Ela só não sabia como provar que ele estava enganado. Aí entraram na questão de ir para o céu. Ele afirmava que só ia 144 mil. Ela fez: como é que é? Eu de cá de fora ouvi, ela sozinha, coitada: Jesus, é para esses endemoniados, Jesus, dizendo que o senhor morreu somente por 144 mil. Ousadia ela tinha, desaforo também. E eu do lado de fora. Ele pegou a Bíblia dele e disse: então me prove, pronto, me prove, leia para mim, me convença. Eu quero me converter. Se a senhora conseguir provar o contrário, eu me converto à tua igreja. Vai, me prova, me prova. E apertava ela, coitada. Aí eu botei a cabeça lá de fora assim, ó, para dentro, é óbvio. Ela, quando me viu, mudou de cor. Oh, glória a Jesus. Tu és fiel, Senhor. E de repente ela fez isso, ó. Foi tomada em língua estranha e ela mesma interpretou para ela, ó. Eu não te disse, serva, que eu nunca te deixei só. Tô contigo. Nunca vi contar um caso desse. Olha que ponto o fanatismo vai. E você está pensando que não é? Pegou fogo mesmo. Ela, ai, oi, ei, tô contigo, agora chegou o reforço. E eu mandei um dos meus, em que eu enviei, tô contigo. Ela, ai Jesus, oi glória, oi, ai, aleluia.